Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 13, do dia 20 de maio. O tema: toda a criação é membro de Deus e como participa de todas as qualidades divinas. A divina vontade, coletora de todos os atos que lhe pertencem. Luísa falando. Estava, segundo o meu costume, seguindo os atos da divina vontade na criação. Compreendi que está totalmente unida com seu Criador. E parece que, como membro, goza a união com seu corpo. E em virtude dessa união, o membro sente o calor, o movimento, a vida. Mas enquanto pensava assim, meu sempre amado Jesus me disse. Aí Jesus falando, minha filha, cada coisa criada é um membro distinto meu. E tal me serve para manter a ordem, a vida da criação. E por meio dela, me sirvo, ora para fazer uso da misericórdia, ora de minha potência e ora de minha justiça. Muito mais que estando a criação imersa em minha divina vontade, não se pode mover nem agir se meu fiat divino não lhe dá o movimento, nem a atitude de agir. Agora, como a criação, a criatura é membro de Deus. E até mesmo, enquanto estiver unida com Deus, participa de todas as qualidades de Deus. Do mesmo modo que um membro unido ao corpo participa da circulação do sangue, do calor, do movimento do mesmo corpo. Mas quem mantém firme esta união permanente em pleno vigor, este membro da criatura unido ao seu Criador, minha divina vontade. Ela é vínculo de união e comunicação, de calor e movimento, em modo de fazer sentir a cada movimento a vida de seu Criador. E põe mais que sangue em circulação, com este membro, a santidade divina, a força, a bondade, em suma, todas as qualidades de seu Criador. Mas se a minha vontade não estiver presente, será um membro separado, que não pode fluir para a comunicação do corpo. E se aparentemente parece unido, será como um membro paralisado que viverá com dificuldade sem movimento. E será de aborrecimento e de dor a cabeça divina. Ter um membro e não poder comunicar o bem de sua vida. Aí Luísa falando. Depois disso, Jesus acrescentou. Agora Jesus falando. Minha filha, minha divina vontade é a coletora de tudo que lhe pertence. Ela, ciumenta de seus atos, não perde um só, porque cada um de seus atos contém um ato infinito, uma eternidade inteira, uma interminabilidade que não termina jamais. Assim que são atos não sujeitos a perder-se. E meu fiat, quando forma seus atos, é tanto o amor, o zelo de seu ato, que o tem em seu colo de luz como glória e triunfo do poder de seu agir. Agora, quando a alma vive em minha divina vontade,
e encerra nela seus atos, torna-se um ato de vontade divina. E então repete por si todos os atos que faz a divina vontade. E lhe dá glória a correspondência de seus atos divinos. E como meu Fiat divino se sente triunfante desta criatura, porque encontra nela um ato puro de sua vontade. E se faz coletora de tudo que pode fazer esta criatura. Não perde nem sequer um respiro, porque em tudo encontra sua vontade trabalhadora, e isto lhe basta para ter atos dignos dela. E a ama tanto que a tem estreitada em seu colo de luz, para dar-lhe a vida contínua de seu querer, e para receber dela correspondência. Por isso, minha filha, se atenta a receber essa vida de vontade divina, para poder dizer: vida de vontade divina me dás e vida de vontade divina te dou. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 14, do dia 2 de junho. O tema: a divina vontade é paz e segurança. Dúvidas e temores. Só Jesus é o autor das leis. Necessidade das vindas de Jesus. A desconfiança, o ato débil de nossos séculos. Luísa falando. Sentia-me oprimida pelas privações do meu doce Jesus. Ó Deus, que pena! É pena sem misericórdia, sem alívio, sem apoio. Faltando Jesus, falta tudo. Por isso, sente-se que falta a vida de quem pode dar vida. É pena que converte a todo o pobre ser humano em vozes que chamam aquele que pode dar-lhe a vida. É pena de luz que revela com mais clareza quem é Jesus. Mas enquanto nadava na dura dor de sua privação, outra dor se acrescenta, que me martelava minha pobre inteligência. Tinha um antito que se duvidava de meus escritos, porque se encontrava neles que Jesus me havia beijado, abraçado e quase diariamente tinha vindo a mim. Minha pobre mente não suportava, enlouquecendo, dizia: olha, meu amor, o que significa não te fazer ver e não te dar a conhecer a todos? Se o fizesse, eles cairiam na rede, se não pudessem estar sem ti, e te fariam cair em ti para não poder estar sem eles. Eu me sentia torturada pelas dúvidas, por temores que não é necessário colocar no papel. E meu doce Jesus
tendo compaixão de mim, toda bondade me disse. Então, aqui a Luísa fala, né, da dor, né, da privação de Jesus, né, de Jesus não ver ela. Isso ela fazia ela sofrer muito, ela sofria muito quando Jesus passava dias sem ver ela. E outra dor que ela fala que estava muito, deixando ela muito triste, é que as pessoas, fala que as pessoas duvidavam dos escritos dela, porque nos escritos dela falava que Jesus te abraçava e beijava ela. Então, isso as pessoas duvidavam. Por isso as pessoas duvidavam dos escritos dela. Então, isso deixava a Luísa também muito triste, né? Ela fala, eu me sentia torturada pelas dúvidas, por temores, que não é necessário colocar no papel. Então, eram todos esses temores que ela sentia das pessoas duvidar dela, né? E meu doce Jesus, tendo compaixão de mim, toda bondade me disse. Minha filha, acalma-te, acalma-te. Tu sabes que jamais tolerei em ti dúvida e temores, porque não são trapos velhos da vontade humana. Meu Fiat divino, onde ele reina, não admite essas misérias. Então, Jesus fala que onde o Fiat divino reina, não pode haver dúvida e nem temores. Porque, por sua natureza, é paz e segurança. E assim torna a alma que se faz dominar por sua luz, e assim torna a alma que se faz dominar por sua luz. Quer dizer, a alma que se deixa dominar pela luz e divina vontade, ela é paz e segurança. Por isso não quero nada mais de ti, senão que teu respiro, teu batimento cardíaco, todo o teu ser, não seja outra coisa que vontade minha e amor. O amor e a minha divina vontade, unidos juntos, formam o maior oferecimento, a mais bela homenagem que a criatura pode fazer ao seu Criador. O ato que mais se assemelha ao nosso ato. Por isso que nos devemos amar sempre e nunca interromper o nosso amor. Uma vontade divina sempre cumprida e um amor nunca interrompido. É a coisa maior que se pode encontrar no céu e na terra. E isto é só de nosso ser divino, e quem se dá em poder de nosso querer. Além disso, minha filha, por que te aflige tanto pelo que disseram? Eu sou autor das leis, e ninguém pode me submeter a nenhuma lei. E por isso faço o que eu quero e o que mais me agrada. O dispor das almas, o cumprir em quem um desígnio meu, em quem algum outro, é direito que reservei para mim, só. E além disso, o que é mais? O receber-me sacramentado cada dia, entrar sua boca, descer no estômago, e ainda em pessoas cheias de paixões, para comunicar minha vida, meu sangue, para misturá-la com o sangue deles, ou dar um beijo e um abraço a quem me ama e vive só para mim? Oh, como é verdade que a vista humana é curta e fazem grandes as coisas pequenas. E as coisas grandes as fazem pequenas pela simples razão de que não são comuns a todos. Então aqui Jesus fala que ele é autor da vida, ele é autor de tudo. Ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é Deus. Entendeu? Então eu vou para ela não pode ter dúvidas no coração, ficar com tristeza, dúvida, aflição no coração. Cada que as pessoas falam, deixa de fazer. Até que só confiar em Jesus, olhar só para Jesus.
e falou para Jesus, o que é mais importante? As pessoas, você receber eu na Eucaristia ali, entrar para sua boca, descer para o seu estômago, ou eu te dou um abraço e um beijo? O que é mais importante? Né? Então, as pessoas não entendem. Como é verdade que a vista humana é curta e fazem grandes as coisas pequenas. E as coisas grandes as fazem pequenas, pela simples razão de que não são comuns a todos. Além disso, tudo que aconteceu entre eu e você, tantas intimidades, tantos excessos de meu amor, minhas repetidas vindas, requeriam o decoro de minha divina vontade, que devia fazer conhecer por meio de você. Se eu não tivesse vindo frequentemente, como poderia dizer-te tantas coisas sobre minha divina vontade? Se não tivesse feito em teu coração minha sede, com meu templo vivo, não teriam sido tão contínuas minhas lições. Por isso deveriam compreender que tudo que fiz a sua alma, devia servir à minha divina vontade, a qual tudo merece. E ao ouvir minhas tantas condescendências amorosas, devia servir para fazer compreender quanto amo a criatura e quanto posso amá-la, para elevar a criatura ao meu puro amor e a plena confiança que deve ter para com quem tanto a ama. Porque se entre a criatura e eu não há plena confiança, não se pode elevar a viver minha divina vontade. A desconfiança sempre coloca obstáculo à união entre Criador e criatura. É a que lhe impede o voo para quem tanta ama, a faz viver à superfície. E embora não caia, faz-lhe sentir ao vivo suas paixões. Muito mais que a desconfiança tem sido ato débil no decorrer do século. E às vezes até mesmo as almas boas têm retrocedido no caminho das virtudes por causa da desconfiança. E eu, para remover este entorpecimento que produz o aspecto da desconfiança, quis mostrar-me contigo todo o amor, e ao familiar mais que pai e filha, para voltar a chamar não só a ti, mas a todos os demais a viver como filhos, como arrulhados em meus braços. E eu gostei, e também tu, como é bonito ter a criatura todo amor e toda confiança comigo. Eu posso dar o que quero, e ela não tem nenhum temor de não receber o que quer. Assim que posta em ordem a verdadeira confiança entre a criatura e eu, vem tirado o maior obstáculo para fazer reinar minha divina vontade em suas almas. Então, minha filha, eu sei para onde meus olhos tendem e a que devem servir. Sei o que faço de grande e belo quando escolho uma criatura e o que ele sabe. E além disso, sempre tem algo a dizer sobre o meu trabalho. Minha breve vida aqui embaixo não foi perdoada quando minha santíssima humanidade estava no meio deles. E eu era todo amor para eles. Não obstante, se me aproximava muito dos pecadores, tinham que dizer. Dizia que não era decoroso para mim tratar com eles.
e eu os deixava de ser. E sem dar importância ao seu falar, fazia meu saco, me aproximava mais dos pecadores, os amava demais para atraí-los a me amar. Se fazia milagres, tinham que dizer, pois como me julgavam filho de São José, diziam que não podia sair de um artesão o Messias prometido. E iam suscitando dúvidas sobre minha divina pessoa, tanto de formar nuvens em torno do sol de minha humanidade. E eu suscitava os ventos para desembaraçar-me das nuvens e reaparecia mais radiante em meio a eles, para cumprir a finalidade de minha vinda à Terra, que era a redenção. Por isso, não te admires que tenham descoberto o que dizer sobre o modo como me comportei contigo, e que se bem tenham formado nuvens em torno do modo de agir que tenho usado contigo. Mas eu suscitarei os meus ventos para livrar-me destas nuvens. E se amam a verdade, conhecerão que o modo como me comportei contigo, apesar de não o ter usado com outras almas, era necessário para nosso amor, porque devia servir a nossa mesma vontade, para fazê-la conhecer e fazê-la reinar. Em seguida, adicionou com um sotaque mais terno. Luísa que está falando. Agora Jesus. Minha filha, pobrezinhos, não estão acostumados a caminhar nos campos da luz de minha divina vontade. Por isso não é maravilha que sua inteligência tenha ficado como deslumbrada, mas se acostumarem a olhar a luz, verão claro que só meu amor podia chegar a tanto. E como amo tanto que se conheça a minha divina vontade, para fazê-la reinar, quis ser exuberante no excesso de meu amor, que continha em meu coração. Aliás, tudo que fiz contigo pode ser chamado de prelúdio do que farei àqueles que farão dominar por meu fiat. Mas digo-te que assim como todos aqueles que tinham alguma coisa a dizer sobre minha humanidade, estando na terra, e que não se renderam à santidade das minhas obras, ficaram em jejum do bem que eu vim trazer a todos, e ficaram de fora das minhas obras. Assim será daqueles que dizem do como, do modo, do que disse, se não se rendem. Também eles ficarão em jejum e fora do bem que com tanto amor queria trazer a todos. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 15, do dia 18 de junho. O tema é: todas as coisas criadas chamam a criatura a cumprir a divina vontade. Deus, ao criar o homem, o colocava dentro de seus recintos divinos. Luísa falando: meu abandono no fiat continua. E enquanto minha pobre mente seguia a criação para fazer companhia aos atos que a divina vontade faz nela, meu doce Jesus me disse, Jesus falando:
Minha filha, cada coisa criada chama a criatura a fazer a divina vontade. São sem voz e falam, mas falam segundo o ato que o querer divino desenvolve nelas. Porque cada coisa criada desenvolve um ato distinto de vontade divina. E com esse ato, chama a criatura a cumprir sua divina vontade. Cada coisa criada para este fim teve de Deus um deleite especial, para atrair de modo misterioso a criatura a fazer sua divina vontade. Eis a razão da ordem, a harmonia de toda a criação em torno da criatura, de modo que o sol chama com a sua luz e, fazendo sair o seu calor, chama a cumprir a vontade do seu Criador. E o meu Fiat divino, escondido sob os véus da luz, chama com insistência, sem nunca se retirar, a receber sua vida para poder desenvolver como a desenvolve no sol, e quase para atacá-la, para fazer-se ouvir. Investe a criatura por todos os lados. À direita, à esquerda, sobre a cabeça, estende-se até debaixo dos pés, para lhe dizer com sua muda linguagem de luz: me escute, olhe-me como sou belo, quanto te faço a terra, quanto bem faço a terra. Porque uma vontade divina reina e domina minha luz. E você, por que não escuta com meu toque de luz para receber a vida do querer divino, para fazê-lo reinar em você? O céu te fala com o suave cintilar das estrelas, o vento com seu império, o mar com seu murmúrio e com suas ondas alvoroçadas. O ar te fala na respiração, no batimento, a flor com seu perfume. Em suma, todas as coisas criadas fazem competição em te chamar a receber minha vontade para fazê-la reinar, de modo que o céu e terra não fosse outra coisa que um ato de vontade divina. Ó, se as criaturas escutassem as tantas vozes da criação, que se bem mudas, mas reais, e sempre meia elas, se renderiam e a fariam reinar, como rainha com seu pleno triunfo em todas as coisas criadas por nós. O que Jesus está dizendo aqui, nesse pedaço, né, para nós? O que eu entendi é que Jesus está falando aqui que toda a criação, tudo que existe na Terra, nos fala de Deus, do amor de Deus por nós, nos fala da divina vontade. Então, tudo, se a gente prestasse mais atenção na criação, em tudo que Deus fez para nós, o amor de Deus por nós em toda a criação, a divina vontade, a vontade de Deus reinando em tudo, tudo que existe, no sol. Jesus fala que no sol, que nos investe de todos os lados, sobre a cabeça, debaixo dos nossos pés, em tudo, para nos aquecer. O ar que aqui, que nós estamos respirando, nos fala da divina vontade, do amor de Deus para nós. A água que eu bebo, o vento que sopra, vem nos falar de Deus.
o murmúrio do mar, o cintilar das estrelas, o brilho do sol e das estrelas no céu, a lua, os planetas que existem no céu. Aqui Jesus fala que, ó, investe a criatura por todos os lados, o sol. Depois ainda fala assim, olhe como sou belo, sol, quanto bem eu faço a terra, porque uma vontade divina reina e domina a minha luz. O sol está nos transmitindo essa mensagem. Porque não me escuta com o meu toque de luz para receber a vida da divina vontade em ti? O sol nos convida a receber essa vida divina de Deus em nós. O céu te fala como suave cintilar das estrelas, o vento com seu império, o mar com seu murmúrio e suas ondas, o ar que fala em cada respiração, no batimento do seu coração, a flor com seu perfume. Todas as coisas criadas fazem competição para nos chamar atenção, para ver a divina vontade em tudo que nos rodeia, para que nós buscamos viver essa vida divina. É isso que Jesus está dizendo aqui. Depois segui meu giro na criação, Luísa falando. E tendo chegado ao Éden, segui o que Deus fez na criação do homem. E meu amado Jesus me disse, Jesus falando, minha filha, assim que chega a este ponto da criação do homem, nos sentimos feridos e temos presente a cena comovente de como foi criado o homem por nós. Nosso amor se inflama, transborda, corre, para encontrar o homem como foi criado por nós. Nosso amor delira em seu delírio e quer abraçá-lo, estreitá-lo ao nosso seio, belo e santo como ele saiu de nossas mãos criadoras. E não o encontrando, nosso amor se transforma em delírio de amor dolorido e suspira por aquele que tanto ama. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus falou que quando ele chega, né, no ponto da criação, quando Deus criou o homem, né, o coração dele se inflama, transborda de amor. Ao lembrar como o homem foi criado, puro, santo, como o homem foi criado, pelas mãos de Deus, como o homem era feliz ali, vivendo junto de Deus, o Adão. Então Deus corre e se encontra o homem naquele estado, mas não encontra mais esse homem que Deus criou, como ele criou, né? Aqui fala, nosso amor delira em seu delírio, para quer abraçá-lo, estreitá-lo ao nosso seio, belo e santo como ele saiu de nossas mãos criadoras. E não encontrando, nosso amor se transforma em delírio de amor dolorido e suspira por aquele que tanto ama. Você deve saber que foi tanto nosso amor ao criar o homem, que apenas criado foi por nós em nossos recintos divinos. E lhe demos como um pequeno átomo a vontade humana, imersa na imensidão da divina vontade. Pelo que era como connatural para ele, que sendo pequeno átomo, deveria viver de vontade divina. Então, Deus falando aqui, né? O homem, quando foi criado por Deus, né, para viver na vontade divina. E nossa divindade lhe dizia, te damos nossa divina vontade à sua disposição. Quando Deus criou o homem, Deus deu a divina vontade para o homem e pôs à sua disposição, a fim de que teu pequeno átomo sinta a necessidade de viver da sua vastidão. Para que o homem sentisse a necessidade de viver nessa vastidão que é a divina vontade. De crescer com a sua santidade e de embelezar-se com a sua beleza. É o que Deus queria, né?
que o homem crescesse, né, nesta santidade que é a divina vontade e embelezasse com a sua beleza. E servir-se da sua luz ao ver-se pequeno. E sentir-se feliz por viver nos recintos do nosso Fiat. Para viver de nossas qualidades divinas. Então Deus fez o homem, né, para viver e ser feliz e para ter tudo que ele quisesse, tudo que ele imaginasse. Tudo na divina vontade. E nós nos deleitávamos de ver este pequeno átomo de vontade humana viver em nossos intermináveis recintos. Ao nosso cuidado, sobre nosso olhar, crescia belo e gracioso, de uma rara beleza, tanto de nos arrebatar e encontrar nele nossas delícias. Então, que Jesus fala que quando ele criou o homem vivia uma felicidade imensa, imensa, junto de Deus. Olha lá, ó. Crescia gracioso, de uma rara beleza era o homem, de tanto de nos arrebatar e encontrar nele todas as nossas delícias. Mas foi breve sua felicidade e nossas alegrias por ter criado o homem. Então, esta felicidade de Deus durou pouco. Este átomo de querer humano não quis viver de vontade divina. Esse átomo, Jesus fala aqui, do querer humano, que é o homem, né? Não quis viver da vontade de Deus, mas de si mesmo. E pode-se dizer que reprimiu a nossa, quer dizer, a vontade divina, para viver na sua vontade humana. Porque por mais que quisesse sair de nossa vontade, não encontrava nem sequer um pequeno espaço para ir. Então, por mais que o homem tentasse sair da vontade de Deus, ele encontrava espaço para onde ir. Por quê? Porque não há ponto onde a divina vontade não reina. Então, onde quer que o homem fosse, a divina vontade estava presente. Olha lá, e não há ponto onde ela não se encontre. Assim que, embora não quisesse viver da divina vontade, não tinha para onde ir. Assim, enquanto estava em nosso Fiat divino, mas vivia como se não estivesse. E voluntariamente vivia de suas misérias, de suas trevas, que se formava ele mesmo. Esta é a razão de nosso suspiro contínuo. Que não tenha mais reprimido nosso querer, mas que antes reprima o átomo de seu querer para viver feliz e santo e poder encontrar-se nele nossas delícias. Então, que Jesus fala que o homem, quando ele saiu da vontade de Deus, da vontade divina, que ele passou a viver de vontade humana, ele não tinha para onde ir. Por quê? Porque tudo que existia na face da terra, era divina, era a vontade de Deus, era obra da divina vontade. Entendeu? Então, a terra que ele pisava, o ar que ele respirava, a água que ele bebia, o sol que estava em cima dele, tudo era divina vontade. Então, o que ele passou a fazer? Ele passou a viver de vontade humana, mas usufruindo dos bens de Deus. É o que nós faz hoje. A gente vive na vontade humana, mas usando tudo que é de Deus. Vontade divina. Tudo da divina vontade. Usufruindo de tudo que é da divina vontade. Você entendeu? É igual um filho, por exemplo. Aquele filho que fala para o pai assim: eu não quero mais viver debaixo do teu teto. Mas sai de casa e o pai continua mantendo todas as despesas dele. Tudo que ele gasta, tudo que ele come, tudo que ele veste, tudo que ele faz, é o pai que paga. É o que Deus faz com a gente. O que Deus faz? É isso. O homem não quer viver na vontade, divina vontade, mas quer usufruir de tudo que é de Deus. Não quer? Satanista também é assim, né? Tudo, né, cara? Tudo. Nós somos assim. Nós somos vivendo de vontade. A pessoa vive da vontade humana, mas usa
tudo que é de Deus, da vontade divina. Tudo é Deus que dá. Tudo é Deus que sustenta em nós. Esse ar que você respira, quem está te dando? É a divina vontade de Deus. A vontade de Deus. Entendeu? As pessoas não querem viver na divina vontade, mas quer usufruir de tudo que é dela. Entendeu? É isso que aconteceu com o homem. É isso que aconteceu com o homem. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 16. O tema é: todas as coisas criadas possuem a virtude repetitiva do fiat divino. Luísa falando: sentia-me esmagada sobre o peso de opressões tremendas que circundam a minha pobre existência. Oh, como suspirava a pátria celestial! Teria querido desaparecer da terra sem voltar a ouvir nem ver ninguém. Amo, suspiro, o lançar-me nos braços de Jesus para lhe dizer: meu amor, mantém-me apertada entre seus braços. Não me deixes mais, porque só nos teus braços me sinto segura e não tenho medo de nada. E Jesus, piedade de mim. Tu que sabes que o que passa na minha alma, não me abandones. E buscava por quanto mais me podia abandonar no Fiat Supremo. E meu doce Jesus, tendo compaixão de mim, fazendo-se ver, todo ternura me disse. Agora, Jesus falando: pobre minha filha, ânimo, deve saber que não estás sozinha no sofrimento. Tens o teu Jesus, que sofre junto contigo. Sofre mais que tu, porque são coisas que correspondem mais a mim do que a ti. E eu sinto-as tão vivas que me sinto dilacerar o meu coração transpassado. Então, o que está dizendo aqui? A Luísa estava dizendo que ela estava assim, sentindo-se como fosse esmagada sobre o peso de opressões tremendas que circundava a sua alma, sua existência. Então, deve ser algum problema assim, que ela estava com ele, estava passando, né? Que estava deixando ela assim muito oprimida. E ela diz, né, que ela suspirava pela pátria celestial, que ela queria morrer e ir para o céu. Ela fala, teria querido desaparecer da terra, sem voltar a ouvir nem ver mais ninguém, ela fala. Pelo que ela estava atravessando, que ela não fala o que é, mas algo que está deixando ela muito triste. Aí ela fala, amo, suspiro, lançar-me nos braços de Jesus para dizer para Jesus, né, apertar ela entre seus braços e não deixar ela nunca mais. Porque só nos braços de Jesus é que ela sentia segura e não tinha medo de nada. Então Jesus veio e animou ela, né? Falou para ela, ânimo, deve saber que não está sozinha no sofrimento. Eu estou com você, Jesus diz para ela. Tens teu Jesus que sofre junto contigo. E é mais, que sofre mais do que tu. Jesus disse que ele sofre muito mais do que ela quando ela está sofrendo. Jesus não quer ver ela sofrendo. Porque são coisas que correspondem mais a mim do que a ti, Jesus falando a ela. Porque ela estava sofrendo, correspondia mais a Jesus do que a ela. E eu sinto-as tão viva que me sinto de lacerar meu coração traspassado. Então Jesus falou que ele sofria muito de vê-la sofrendo, porque ela estava sofrendo por causa de Jesus. Mas o que nos deve consolar, Papa Luiz, é que são coisas externas. Entre você e eu, nada mudou. As coisas tal como eram.
O julgamento humano não tem nenhum poder em nossas intimidades e comunicações. Por isso, não nos podem prejudicar. Então, Jesus diz para ela, né, que o julgamento humano das pessoas não pode interferir em nada sobre o que se passa entre ele e a Luísa. Nada pode prejudicar. Assim que se eu vou em minha divina vontade, não quero que seja interrompido jamais, Jesus falou para ela. Ainda mais deixa de fazer seu giro, seu voo na divina vontade. Ela tem a virtude repetitiva e todas as coisas criadas por nós que fazem contínua morada em nosso querer. Possuem a virtude de repetir o ato contínuo recebido de Deus na criação e de dar às criaturas cada dia o seu ato contínuo. Ela não podia fazer, né? Parar de fazer seus giros, seu voo na divina vontade, né? Porque isso era muito importante para Jesus. Aqui fala, né? Para repetir seu ato contínuo recebido de Deus na criação e de dar às criaturas cada dia seu ato contínuo. A Luísa. Agora, o sol cada dia dá sua luz, diz para a Luísa. O ar faz-se respirar continuamente. A água repete todos os dias dar-se ao homem para lhe tirar a sede, para lavar e refrescar. Então, e assim todas as outras coisas criadas. Repete a virtude repetidora do meu Fiat. Então, Jesus diz para ela que tudo na criação continua como está. Nada parou. Tudo tem seu ato contínuo. Repete a virtude repetidora do meu Filho divino. E se alguma dessas coisas criadas pudesse sair de dentro dele, perderia instantaneamente a virtude de repetir seu ato contínuo. Que enquanto é antigo, é sempre novo, em proveito das criaturas. Então, Jesus está dizendo para ela que o ato contínuo dela não pode parar nunca. Fazer seu voo, seu giro na divina vontade. Assim como o Jesus fala aqui, né? Que o ar nunca deixa Deus nunca deixa de fornecer o ar para que as pessoas possam respirar. Não, o sol não nega sua luz para a terra. A água está sempre pronta para matar a sede do homem. Tudo é um ato contínuo. Nada pode parar. E Jesus fala, o sinal mais certo de que as criaturas criadas, mais certo que as coisas criadas estão em minha divina vontade, é o sinal de que a alma vive nela e faz-se dominar. Esses seus atos, embora antigos, têm virtude como se fossem sempre novos e que sejam contínuos seus atos. Em minha divina vontade não há detenções. A alma sente a facilidade e virtude de seu ato contínuo. Talvez o sol se detenha em seu curso de dar sempre luz? Certamente que não. Tal é a alma que vive em minha divina vontade. Sente em si toda a plenitude e, convertidos como em natureza, a virtude vivificadora dos bens divinos e do ato contínuo do Fiat divino. Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? Que o sinal mais certo que as coisas criadas estão em minha divina vontade é o sinal de que a alma, que a criatura vive nela e se faz dominar. Que seus atos, embora antigos, têm virtude como se fossem sempre novos. E que sejam contínuos seus atos. Então, na divina vontade, não há detenção na detenção de nada, né? Tudo está sempre contínuo, está sempre em atos novos, né? Está sempre renovando, sempre
seguindo em frente, né? Na divina vontade, tudo é um ato contínuo. Olha lá, ó. A alma se sente a facilidade e virtude de seu ato contínuo. Então, agora Jesus pergunta, o sol, será que o sol detém seu curso de dar a luz? Será que o sol para de dar a luz em algum momento? Não. O sol é sempre contínuo, de noite, noite, dia, de noite, noite, dia, desde que foi criado. Nunca deixou de fornecer a sua luz. É um ato contínuo. Então, tal é a alma que vive na divina vontade. Ela deve sentir-se toda essa plenitude, né? Toda essa plenitude, e convertir-se como em natureza vivificadora. Ela tem que estar sempre renovando também, sempre fazendo seus atos contínuos na divina vontade. Dos bens, como em natureza, e a virtude vivificadora dos bens divinos. E do ato contínuo no fiat divino. Sempre fazendo seus atos contínuos na divina vontade. Agora, assim como as coisas criadas repetem seu ato contínuo, como as coisas criadas é sempre um ato contínuo, não para nunca, assim meus atos e os de minha Mãe Celestial. Também os atos de Jesus e da Mãe Celestial. Também são atos contínuos na divina vontade. Porque foram feitos na divina vontade e animados por ela. Possuem a virtude repetitiva. E mais do que o sol, dardeiam as criaturas e fazem chover sobre as suas cabeças todos os bens de todos os nossos atos, que, embora antigos, sejam sempre novos, em proveito da mísera humanidade, porque possuem um ato contínuo. Então, Jesus fala que os atos de Jesus e de Nossa Senhora são atos contínuos. Então, não para nunca. É igual o sol, a luz do sol, que nunca deixa de brilhar, né? Quando não está brilhando aqui, à noite, mas está brilhando em outro lugar. É um ato contínuo, ele não deixa de brilhar nunca. Assim é os atos de Jesus, os atos de Maria, todos feitos na divina vontade. Eles estão sempre, né? Estão sempre a virtude repetitiva. E mais do que sol, dardeio às criaturas. Então, é como, por exemplo, a paixão de Cristo. Tudo que Jesus sofreu durante sua vida, paixão e morte na cruz, tudo está em ato contínuo, não para nunca. Nós sempre podemos tomar desses atos de Jesus, né? Tudo que Jesus sofreu, tudo isso a gente pode tomar sobre nós. E oferecer para as pessoas esses atos de Jesus, porque eles estão sempre à nossa disposição. Mas apesar de choverem sobre suas cabeças, sem cessar jamais, não são tomados pelas criaturas. Só recebem o fruto de nossos atos contínuos, quando os reconhecem. Implora os que querem receber, de outra maneira nada recebe. Então Jesus falou que as pessoas podem tomar desses atos de Jesus, de Maria, né? Tudo que Jesus fez, tudo que ele sofreu aqui na terra, a gente pode tomar desses atos em nosso benefício para as criaturas. É o que Jesus fala. Acontece como o sol. Se a criatura não sai para fora para gozar e receber o bem de sua luz contínua, ela não recebe todo o bem da luz do sol. Recebe somente aquelas vezes que o toma o pensamento de sair, e se alguma outra não abrir as portas, mesmo que o sol invista a terra com seu ato contínuo de luz, ela permanecerá preta. Por isso, minha filha, se queres tomar todo o bem de teu Jesus e da soberana Rainha do céu, em nosso fiat, os encontrará todos em ato. Implore-os sobre ti e reconheça-os, sentirá sob a chuva de nossos atos contínuos. Então, o que Jesus está dizendo aqui, né?
que esses atos de Jesus, os atos de Maria, todos feitos na divina vontade, a gente pode tomar todos sobre nós. Tudo que Maria fez, todas as lágrimas de Maria, que ela sofreu, que ela chorou aqui na terra, todo o sofrimento que ela passou aqui na terra, durante a paixão, morte de Jesus, tudo que Maria sofreu, tudo que ela fez aqui na terra, a gente pode tomar tudo isso sobre nós, sobre as pessoas que a gente ama, todo o sofrimento de Jesus. Então, Jesus fala aqui, achei maravilhoso essa parte aqui que ele fala. Por isso, minha filha, se queres tomar todo o bem de teu Jesus e da soberana do céu, em nosso Filho os encontrará, todos em ato. Implore sobre ti, reconheça-os e se sentirá sob a chuva de nossos atos contínuos. Nossa, muito bonito, né? A gente ter noção de tudo isso que Jesus está dizendo aqui, né? Saber que a gente pode tomar todos esses atos de Jesus. Quando ele andou sobre a terra, dos milagres que ele fez, né? Tudo que as palavras que ele deixou, os ensinamentos dele, tudo isso, né? A gente pode tomar sobre nós, sobre as pessoas que a gente ama e oferecer tudo, que são atos contínuos de Jesus, de Maria, feitos na divina vontade. Está aí à nossa disposição, a todos nós, filhos da divina vontade. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.